Vamos lá então, galera. Sequência aí nos vinis. Letra T ainda aí. Cara, esse álbum tem muita história pra mim. Muita história, muita história. The Rods, álbum Wild Dogs. Álbum de 1982. Foi o primeiro vinil que eu tive na minha vida. O primeiro vinil que eu comprei na minha vida foi esse aqui. Numa cidadezinha aqui no interior de São Paulo chamada Itatinga. Tinha uma lojinha de disco pequenininha, que era a lojinha do Pernambuco, e uma vez estava lá e ele estava com esse disco para venda, assim, eu nunca tinha ouvido falar da banda, mas eu vi a capa assim, eu falei, caralho, isso aqui deve ser muito foda, cara. Comprei o disco e se tornou um dos meus discos preferidos de todos os tempos, é o meu álbum preferido dos caras, sem dúvida nenhuma, e um dos meus álbuns de heavy metal preferidos em todos os tempos. Esse álbum é de 1982, e tem como curiosidade o vocalista e guitarrista, eu esqueci o nome dele, Dave Feisten, se não me engano, é primo do Ronnie James Dio, sim, do próprio Dio, pode ver até uma semelhança física entre os caras. E esse disco aqui é um disco que também não traz música ruim, é clássico do início ao fim. Muitos headbangers da velha escola, os old schools, né, que viveram a mesma época que eu, conhecem essa banda com toda certeza. O The Rods ficou muito conhecido no Brasil por esse álbum aqui, que foi o único álbum dos caras que foi lançado aqui no Brasil. Os outros álbuns deles nunca saíram por aqui. Eu tenho em CD aqui outros, né? Mas em vinil foi o único álbum dos caras, em CD também. Acho que o Wild Dogs não saiu nem CD no Brasil, só saiu o vinil mesmo, lá em 1982. Clássico, se não conhece, velhão, vai atrás. Outro álbum que eu curto muito, de uma banda que eu curto muito, Uriah Heep, Abominog. Esse álbum aqui, quando eu era moleque, 12, 13, 14 anos, eu ficava vendo essa foto aqui numas figurinhas que tinha na época, umas figurinhas de colecionador, que a molecada colecionava figurinha, aí tinha umas bandas de rock, tinha essa capa, eu ficava babando, falei, caralho, olha essa capa, um demônio. Então criava uma fantasia assim na cabeça, né? E o Uriah Heep é uma banda de rock, né? É uma banda, não pode ser considerada heavy metal, nunca foi, mas influenciou muitas bandas de heavy metal tradicional ali no início dos anos 80, sem dúvida nenhuma. E esse álbum aqui, o Abominog, lançado em 1980, é o álbum talvez mais pesado dos caras, é um álbum recheado de clássicos, são músicas muito bem executadas, muito bem feitas, o álbum é muito bem produzido, muitos clássicos aqui que vale muito, mas muito a pena aí, você que se considera um headbanger aí, conhecer e ter na sua coleção. Assim como é obrigação, tem esse primeiro álbum aqui do Violent Force, o Malevolent Assault of Tomorrow, Violent Force, banda de thrash metal alemã, primeiro e único álbum dos caras, lançado em 1987, um dos álbuns mais fodas do thrash metal europeu e do thrash metal mundial. Clássicos em cima de clássicos aqui, maravilhosos, banda muito influenciada por Slayer, aliás, como todas as bandas de thrash da época. Eu ia falar que uma banda de thrash não era influenciada por Slayer, por Metallica, é redundância. Mas esse álbum aqui traz músicas maravilhosas, eu posso citar aqui Dead City, a música que é álbum play, é muito foda, e principalmente a primeira música do lado B, Sign of Evil, é um puta de um som. Se você não ouviu ainda, irmão, vai atrás desse álbum aqui, porque é um dos melhores álbuns de thrash metal alemão, um dos melhores álbuns de thrash metal em todos os tempos. Banda clássica, Van Halen, já entrando aí na letra V, né? Van Halen. Esse aqui é o álbum auto-intitulado, Van Halen, Van Halen. Eu nunca fui grande fã de Van Halen, mas algumas coisas eu gosto dos caras. E esse álbum aqui eu gosto muito dele. Algumas músicas aqui que eu me remete diretamente à minha adolescência, quando eu comecei a ouvir rock e metal, né, com Kiss. Eu ouvia Running with the Devil, por exemplo, uma música que está nesse álbum aqui, ou Eruption, que é uma música que o Ed Van Halen executa com a guitarra, que é uma coisa de deixar nego babando, né, tamanha perfeição, na qual ele executa aquelas linhas de guitarras que marcaram realmente. Então esse aqui é um dos álbuns que eu tenho muito carinho também.
assim como o Voivod. Esse é o primeiro play do Voivod, Warm Pain, lançado em 1984. Voivod, banda canadense, thrash metal. Voivod é uma banda diferenciada dentro do estilo, quem conhece sabe, né? O Voivod é uma banda muito intrincada, sempre foi uma banda muito polêmica. Eu não gosto de tudo que o Voivod fez, é muito verdade. Eu gosto desse álbum aqui, do segundo álbum, o Roar. Já o que eles fizeram depois eu não gostei, eles mudaram muito, viraram meio que psicodélicos, os caras meio loucos. Mas eu gosto dessa fase thrash metal dos caras, a fase crua, agressiva realmente, né, daquela época lá dos anos, do início dos anos 80, da primeira metade dos anos 80. E esse álbum do Voivod, para mim, é um dos melhores álbuns de thrash metal também da época. Por falar em metal ainda, trago aqui Whitefield General. Cara, banda da New Wave of British Heavy Metal. Esse é um dos itens mais importantes da minha coleção, mais raros também da minha coleção. Essa aqui é uma versão inglesa. Quem conhece o Whitefield General sabe do que eu estou falando. Essa banda aqui é muito, mas muito influenciada pelo Black Sabbath, né? Pode ser colocada aí como um doom metal. Esse álbum aqui é de 1980 ou 1981, algo assim. Essa aqui é uma versão importada, esse disco é em inglês. Eu consegui ele assim, muito barato, foi um achado mesmo. Um dos ícones também da New Wave of British Heavy Metal, lá do comecinho do Heavy Metal dos anos 80. E esse disco é muito legal porque ele vem numa versão transparente. Olha só que legal. O álbum ele é transparente, o que dá um charme ainda muito mais legal no play. Álbum icônico, álbum maravilhoso. Quem não conhece, escuta. Quem é fã de Black Sabbath e não conhece, tem que escutar isso aí. Outra das minhas obras-primas que eu amo, o primeiro do álbum do Wasp, de 1984, álbum auto-intitulado Wasp Wasp, outra daquelas bandas de glam metal que eu disse que eu não sou muito fã, mas que alguns discos eu gosto, e esse disco do Wasp, eu amo esse disco aqui. É um disco muito heavy metal, disco lançado em 84, esse também veio com o selinho, ó, Heavy Metal Attack, né, como alguns outros que eu mostrei, que foi lançado pela EMI, né, buscando o Rock in Rio, que seria no ano seguinte, em 85, né? Esse disco é um outro disco que só tem clássico, não tem música ruim, clássico em cima de clássico, e é muito interessante porque, apesar de ser uma banda de glam metal, é uma banda que é adorada por todos os fãs de heavy metal tradicionais. Nos anos 80, essa banda foi muito esculachada, né, por ser acusada de falso metal e tudo mais. A gente que era muito radical ia nesse embalo também, mas se você escutar hoje, porque esse disco é fantástico, cara. Assim como The Last Command, o segundo álbum do Wasp, de 1985, já não tem a mesma magia do primeiro, que eu mostrei aí antes desse aqui, mas ainda assim é um disco excelente, traz grandes músicas como o White Child, né, que é a música título, ou Blind in Texas, ou The Last Command. É um grande álbum também de heavy metal tradicional. Falando em heavy metal tradicional, outro dos meus álbuns favoritos aqui, Warlock, banda de heavy metal alemã. Esse é o segundo álbum deles, o Hellbound, de 1985, e o meu preferido da banda que é liderada aí pela loiríssima, gatíssima Doro Pesch, né? Banda que até hoje está nativa aí, fazendo um som muito foda. E a Doro Pesch é meio que nem vinho, né, cara? Quanto mais velho, mais gata ela fica, melhor ela fica. Álbum fantástico, a música Hellbound pra mim é uma das músicas mais legais da história do metal. E tá acabando aqui, só tenho mais dois aqui para mostrar para vocês. São dois pictures que eu separei aqui. O primeiro picture aqui do Sepultura, o Schizophrenia, para mim o melhor álbum do Sepultura, de 1987, época que eles saíram do death metal e calcaram o pé no thrash metal, mas para mim é o melhor disco de thrash metal nacional, junto com o Antes do Fim do Dorsal, se bem que o Dorsal é meio hardcore, né, com metal, mas se for falar de thrash metal puro, o Schizophrenia para mim é o melhor álbum de thrash metal nacional em todos os tempos, e disparado o melhor álbum do Sepultura para mim. Esse álbum aqui é uma versão picture, eu não vou abrir ela aqui, né?
mas vem com um pôster aqui que dá para ver aqui, realmente fantástico. E outro picture que eu tenho aqui é o do Mercyful Fate, do EPzinho do Mercyful Fate, o primeiro EP deles, né? O que eu citei anteriormente aí, que alguns chamam de No Heavy No Fun, mas na verdade ele não tem nome, é somente Mercyful Fate, né? Esse é um picture importado, é um item de colecionador, tá aqui o selo de autenticidade dele, foram lançados somente 2.000 cópias no mundo, eu sou um dos felizardos, né, que tenho uma dessas 2.000 cópias. Para mim, depois do Don't Break the Watch, é o melhor álbum do Mercyful Fate, é esse aqui, clássico em cima de clássico, Devil Eyes, puta cara, é maravilhoso, é de chorar de ouvir. E depois do Don't Break the Watch é o melhor álbum do Mercyful Fate e na sequência o Melissa. Galera, chegamos ao fim aí, foi cansativo pra caralho, fiz o vídeo aí em algumas partes e 2 vezes porque a minha voz já tá falhando de novo, mas foi legal fazer, espero que vocês gostem aí, se tiver uma coleção mostra também, e se eu tiver saco ainda aí com o tempo, eu faço mostrando aí os meus CDs, quem quiser, se gostou, pede, dá um toque aí pra mim mostrar, e também a minha coleção das revistas Rock Brigade lá dos anos 80, quando ainda era fanzinho, mas a Brigade quando era Brigade, tá galera? Não é essa Brigade que virou aí depois dos anos 90, trazendo Bon Jovi, esquece essa porra. Tô falando da Rock Brigade, quando ela mostrava o real e verdadeiro metal. Tá certo? Tá certo? É isso aí. Valeu, valeu a força aí, banger abraço a todos, espero que tenham gostado. Fiquem bem.